mis carinhos, como estáis? Eu espero que muito bem. Nós estamos aqui ansiosas para esse encontro da eletiva, afinal vocês nos escolheram. Eletiva de linguagem, vozes da comunidade, caminhos da memória. E hoje a gente tem uma colaboradora mais do que especial para encher vocês de informação. Se apresente, por favor, prof. Olá, pessoal. Eu sou a professora Áurea Martiniano e sou docente de língua portuguesa. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a terem mais informações sobre causos e histórias em quadrinho. Então, vamos lá? Perfeito. A prof está aqui, ó, e vai ser uma delícia, porque ela é super competente e ela manja muito de... Histórias em quadrinho. Eu não. A prof. Áurea tem que estar nessa aula, porque ela domina muito mais do que eu e ela vai colaborar perfeitamente com a gente. Muita experiência de vida. Muita experiência de vida, muita leitura, e isso colabora muito, né? Sim, porque quando a pessoa tem o conhecimento, ela fala com muita propriedade, então vai ser uma delícia. Vamos lá começar a ver o que a gente ter de bom para hoje. Vozes da comunidade, caminhos da memória, prof. Suzana, professora Áurea, linguagens e suas tecnologias. Como a gente vem fazendo aqui, né, como já foi dito para vocês nas primeiras aulas, o intuito da eletiva é o quê? Muita história para contar, né, prof? Sim. Portanto, a gente vai falar sobre narrativas de causos e... histórias em quadrinhos. Todas, prof. A gente vai tentar retomar, vem aqui com a gente, para a gente olhar para eles e conversar. Lembrando que todas elas aqui, seja o gênero que for, como causos, histórias em quadrinhos, a gente vai tentar fazer com que vocês... Tentar não, nós vamos conduzi-los junto com o professor que está aí com você e professora, que vocês utilizem esses gêneros para fazer o quê? Para contar as histórias das comunidades de vocês, né? Sim. E assim, lembrando, causos e histórias em quadrinhos, eles são utilizados para justamente trazer você, leitor, para dentro da história. Então, tem que lembrar isso também. Exatamente. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer que os personagens sejam pessoas que são significativas para vocês. Como assim, professora? Se a gente está falando de narrativa, né, existem os elementos. Sim. Que são os elementos... Como as personagens, o espaço, o tempo e, mais importante, o enredo. Exatamente. Que é o que compõe a história mesmo, mas a gente vai falar, né, mais pra frente um pouquinho sobre. Perfeito, prof. E tudo isso envolvendo as comunidades de vocês, as histórias de vocês, porque a gente está muito curioso para saber, tá certo? Agora sim, vamos para a tela para a gente pegar o conceito do que é o tal do causos, né? O que são os causos? Muita história para contar, que é o que vocês vão fazer bastante aqui nessa eletiva. Narrativa dos causos é uma tradição oral. O que quer dizer isso, que é uma tradição oral, prof? Assim, nós temos que entender que quando a gente fala de tradição oral, é que são passados, né, de geração para geração por meio da fala. E outra coisa, né, que pode ser utilizada enquanto, sei lá, uma curiosidade, é que hoje em dia, infelizmente, está se perdendo isso. Só que a gente quer, né, mostrar sobre essa tradição, né, que está se perdendo, infelizmente. Exatamente. Então, como a prof falou, tradição oral é aquele papo, ó. A ilustração aí é um rapaz, né? Lembra até um sertanejo, um ribeirinho ali, descascando alguma fruta, quem sabe, ou então alguma madeira, eu não consigo reconhecer muito bem, interpretem aí, mas, sabe, claramente tá num momento ali de reflexão, se tiver outras pessoas ali, com certeza batendo aquele papo, né? Batendo aquele papo, porque, de fato, contar um caos é quase como bater um papo também, né? Afinal, causos, agora a gente vai para
Definição: são narrativas populares em que unem os costumes do povo e o prazer de contar a história. Possuem um aspecto irônico e ambíguo, o que resulta no humor do texto, aquelas histórias que sempre tem uma parte engraçada, que vai passar de geração em geração, Sim. que fala sobre, que é capaz de passar ensinamentos também, não é? Às vezes medo, Sim, porque tem o elas terror. podem ser assustadoras, a gente não pode simplesmente resumir um caos a uma história engraçada. Elas podem ser assustadoras, tristes, dramáticas, elas podem ter vários tipos de conteúdo assim. Exatamente. Pensa aí se tem algum caos que você conhece da sua comunidade. Tem o caos lá na minha comunidade, lá no Ceará tinha o caos era um bode, falava o bode, né? O bode que vivia que ele não aparecia pra ninguém, mas que ele cantava, né? Ele cantava não, ele, como é que fala? Chorava. Só que tem o som, né? Ele fazia o som dele que parecia um choro em noite de lua cheia. Eu conheço, eu acho. E também isso é importante porque, assim, quando se conta a causa, a gente tem que se atentar para a entonação, para o som, né? Exatamente. Então, assim, quem estiver contando causa, ele não pode meio que só ficar, meio contando aquele... Ele tem que ver as nuances e contar aquele causo utilizando os sons, né? Se for possível, para justamente passar aquela emoção que o causo ele tem que ser passado quando é contado. Perfeito. Então, vamos lá. Contar a história é uma arte que nasceu com o próprio homem, na tentativa de transmitir um conhecimento de uma geração para outra, inscrevendo as experiências na memória. Contar e ouvir histórias são uma tradição tão antiga que não se sabe ao certo a sua origem. No Brasil, os causos receberam a influência dos indígenas, dos africanos e dos portugueses. E a arte de contar histórias representa uma importante fonte de identidade cultural e social, que é o que a gente está querendo fortalecer, que vamos fortalecer aqui na nossa eletiva. Sim. Simbolizando a perpetuação de uma tradição, a preservação da memória, a união de gerações, afinal ali é um momento de trocas, não é? A interação de grupos e a gostosura de ouvir histórias. Aqui, para finalizar esse conceito, a gente vem com... vamos finalizar agora com essa parte do texto que fala: são histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras, como a prof falou, mas que devem ser contadas obedecendo a algumas regrinhas. Sim. O prof também falou, vocês estão ligados, né? Entonação, ritmo e até mesmo sotaque, essas expressões que são, caso for aqui, né, de onde nós estamos, Rondônia, né, expressões daqui. Regionais. Então tem que se atentar para isso. É uma espécie de regrinha mesmo para contar um caos. Porque não é uma... Acaba que você tem que... É o que você falou, tem que colocar a entonação para ser envolvente, Sim. né? E para ficar aquele momento também que é um momento muito de partilha, muito Sim, gostoso, né? Então, quando você tem uma pessoa ali que sabe contar, por exemplo, o meu irmão, ele é ótimo em contar história, então você já sabe que vai rir, ou que vai super se envolver, ou que vai sentir medo, porque ele conta assim nos mínimos detalhes. As palavras, vamos lá, um caos para ser bem contado tem que conferir as palavras em entonação, ou seja, tem que ter entonação nas palavras, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. Então, gente, vou passar aqui, depois eu volto para a tela com vocês. Aí eu já venho com o meu celularzinho aqui na mão, porque eu quero falar com vocês. Primeiro eu vou perguntar Esse aqui. caos aí é bom. Primeiro eu vou te perguntar. Você já ouviu falar? Porque a gente está aqui em Porto Velho, Rondônia, vocês aí em Rondônia, né? Em lugares muito distintos, mas estamos em Rondônia. E eu fui pesquisar um caos de Rondônia. Aí eu achei esse. O caos da cobra grande do Rio Madeira. O Rio Madeira tão maravilhoso, né? Que é a nossa riqueza daqui. Você já tinha ouvido falar, amiga? Já? Eu nunca, né? Por que eu nunca? Eu sou cearense, eu cheguei, né? Tô há 10 anos aqui. Então, o interessante dos causos também tem esse aspecto que geralmente a gente começa a ouvir ali na infância por Pessoas mais velhas. Sim. Ou pessoas que vão te transferindo esse conhecimento, esse bate-papo, essa identidade cultural. Então, o que você sabia?
tinha já, né, lido isso enquanto eu estava no ensino médio, né, porque eu estudei, né, alguns causos enquanto eu estava no ensino médio, assim, eu li, só que como eu não tinha, tipo, a consciência de que eu seria uma professora de língua portuguesa, eu não dei tanta atenção. Mas aqui estou agora, né, para, tipo, revisitar essa experiência que eu tive quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Pode parecer que não, mas eu sou um pouco velha, mas é isso. Olha, viu? Gente, e deixa eu falar pra vocês, a prof, ela é, como diz vocês... Filha da Uni. Filha da Uni, se formou na universidade, formou-se na Universidade Federal de Rondônia, ou seja, né, uma inspiração para você aí entrar na Federal. E eu trouxe aqui, ó, para ficar mais detalhado a história, tá? Em vez de trazer o celular, eu já trouxe aqui, que não imprimi, e eu vou ler um pouco para vocês, para a gente dar sequência para o próximo gênero. Então, fiquem atentos, porque é uma forma de contar a história e vocês vão fazer isso nas histórias da comunidade de vocês. O caso da cobra grande no Rio Madeira. Diz o povo que há muito tempo, no profundo leito do Rio Madeira, vivia uma serpente gigantesca, tão grande que seu corpo podia dar voltas em várias ilhas do rio. Os antigos moradores das margens do Madeira acreditavam que a cobra era a guardiã das águas e dos peixes, e que ela surgia de tempos em tempos para proteger o rio do quê? Dos invasores. Certa vez, um grupo de pescadores da região decidiu pescar em uma área que era considerada sagrada para os mais velhos. Apesar dos alertas dos mais experientes, que diziam que era melhor deixar aquele canto do rio em paz, eles queriam testar sua sorte. Os mais novos, né? Pois ouviam boatos de que as maiores pirarás, é assim? E tambaquis nadavam naquela parte. Então, os jovens queriam ali porque eles queriam testar a sorte, né? Pensavam que era o quê? Né? Ah, é o boato. Então, sim, se é boato já pressupõe que não é verdade. E a gente vai lá e vai tentar a sorte para pegar os melhores tambaquis. Numa madrugada escura, eles saíram em suas canoas, determinados a voltar com peixes enormes. Tudo parecia normal, até que, de repente, o céu começa a ficar nublado e o vento ficou forte, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Um deles viu algo mexendo nas águas, um movimento estranho, como se uma grande onda estivesse vindo em sua direção, mas o rio estava calmo. Sem aviso, uma imensa sombra surgiu debaixo das canoas, fazendo que a água se agitasse. Quando olharam para baixo, todos viram, horrorizados, o corpo de uma cobra colossal. O corpo da serpente era tão grande que parecia não ter fim, e o brilho de suas escamas refletia a pouca luz da lua entre as nuvens. Era muito assustador. O medo tomou conta dos pescadores. Eles tentaram remar de volta à margem, mas era tarde demais. A cobra começou a dar voltas ao redor das canoas e a água borbulhava como se estivesse fervendo. Com um movimento rápido, ela derrubou uma das canoas e os pescadores caíram no rio, lutando desesperadamente para não serem levados pela correnteza. Dizem que naquele dia, só 2 pescadores conseguiram escapar com vida, nadando freneticamente até a margem. Os outros desapareceram para sempre e suas canoas foram encontradas dias depois, totalmente destruídas. Desde então, aqueles que se aventuraram por aquelas águas sagradas respeitaram a lenda da cobra grande do Rio Madeira, pois acreditam que ela aparece para proteger o seu território de quem ousar desafiar os mistérios da natureza. Então, não vamos testar, né, essas histórias populares que vão passando, esses causos. Não vamos agir como jovens, né? Vamos ficar escutando e dando uma certa credibilidade, porque a leitura fica melhor, a história fica melhor, então vai que, né? E é isso, meus carinhos. Essa foi a parte dos causos, uma forma de narrativa para vocês se deliciarem em contar as histórias de vocês. Tá? E a gente vai dar sequência agora. Vamos lá para a tela? Vamos dar sequência. Quando vocês forem ler os causos, teve
um momento ou outro que eu dei uma enganchada. Mas quando vocês forem ler, tenta dar essa entonação de medo, de velocidade, ou só quando estiver contando mesmo já é suficiente, né? Então vamos lá. Então, agora a gente vai começar sobre um tópico que eu gosto muito, que são histórias em quadrinho, né? Assim, eu tenho um histórico muito grande, né, com as histórias em quadrinho, porque eu comecei a ler quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade, quando eu tinha acabado de aprender a ler, 5, 6 anos, assim, né? Eu não lembro muito bem. Mas, assim, eu comecei, de fato, com Turma da Mônica, né, que basicamente todo mundo começa, aí depois eu fui pra Batman, pra Vingadores, Homem-Aranha, etc, né, acho que muitos jovens aí conhecem as histórias que eu tô falando, mas assim, o que são histórias em quadrinho? As histórias em quadrinhos, elas são um gênero textual, tá, gente? Um dos vários que a gente tem aí existentes, né? E assim, ela serve para justamente contar uma história de uma maneira que seja divertida para o leitor. E assim, por conta disso, ela utiliza desenhos e palavras, né? Logicamente, né? Então, assim, a característica basilar, de fato, é utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal para contar a história, né? E assim, aqueles artistas, né, que fazem as histórias em quadrinho, eles fazem isso com estratégia, tá, gente? Pra, tipo, pra justamente pegar você que tá lendo aquela história em quadrinho e te prender lá dentro. Exatamente. Né? E tem todo um estudo, né, Sim, gráfico, né? É todo um estudo gráfico, gente. Até porque aqueles desenhos que estão ali, eles não estão ali, tipo, à toa. Eles estão ali para, tipo, representar o que está acontecendo, né? E, tipo assim, algumas histórias em quadrinhos, elas possuem aquela arte densa, sabe? E quando você tá lendo, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Então, assim, é, tipo, aquela forma de dar vida à história, né? Mas não só isso. A gente tem a escrita, né? Os balões. Então, assim, muitas coisas que estão ali para justamente ajudar. Né? Inclusive as figuras de linguagem, como as onomatopeias, que são muito utilizadas. Onomatopeia, que é o quê, prof? São aquelas figuras de linguagem, né, que representam um som na escrita. Então, assim, se tu vê, sei lá, um tic-tac, né, enquanto tu tá lendo aquele texto, um tic-tac, né, o que representa? É um som de um relógio, né, gente? Ou, sei lá, bum, som de explosão, cabrum, som de trovão. Então, assim, as histórias em quadrinho, elas se valem muito de onomatopeias. Perfeito. Então, eu amo, simplesmente é maravilhoso. Eu fico até feliz de falar sobre isso. Olha, que bonitinha. Gente, nada como uma leitora apaixonada, né? E é isso mesmo que a prof falou, é um gênero textual, que são, assim, números, é um gênero que vai trazer esses elementos na narrativa. Sim, como personagem, espaço, tempo, local. Então, assim, tem, né, todos aqueles elementos básicos de uma narrativa. Que pode retratar, trazer um retrato da sociedade, como também uma história totalmente... Uma história totalmente criada, faltou, assim, o termo, mas, assim, é uma ficção, né? Sabe o que é engraçado? Porque, assim, algumas histórias em quadrinho, na verdade, todas, né, que, tipo, tem em Golden Era, né, e Silver Era, então, assim, O que é Golden Era, prof? Porque, tipo assim, são, tipo, aquela famosa... Era de ouro, entendeu? Ah, tá. Dos anos 40, 50. Então, quando tipo, se assim, produziu melhores... Sim, e quando estava em seu auge. Mas assim, eu falo de contexto. É o período que foi que se produziu as melhores... Sim. É porque, tipo assim, histórias de quadrinho. Sim, é porque, tipo assim, gente, o contexto, ele importa muito, tá? Para aquela história. Então, assim, muitas histórias, elas vão ser feitas conforme o contexto histórico que está acontecendo naquele momento. Exatamente. Então, assim, tenham isso em mente. Com certeza. Muito interessante você falar isso, prof. Porque quando a gente fala de literatura, a gente tem que saber que existe alguém que está produzindo, o artista ali, o escritor, não é? E ele é influenciado por isso. E ele faz parte, ele faz parte do tempo que ele está inserido. Então, esses artistas, eles refletem muito o seu momento histórico, né? Então, quando você pega um artista ali da década de, que você falou... Como pode dizer, 40,
década de 40. Segunda Guerra Mundial. Pronto. Aí você vai ter acesso ali, você tem que ler com a consciência que aquele artista foi viveu aquele período. Agora, se você também não tivesse informação e ler por prazer, não tem problema. Mas você, como nosso estudante aqui da mediação que está na eletiva, pega essa informação e leva para sua vida, que todo livro faz parte, né? É um produto de um contexto histórico, gente. De alguém basilar isso, basicamente. Exatamente. Perfeito. Então, vamos agora para a tela. Perfeito. Seguindo. Histórias de quadrinho, o que são? Agora a prof vai falar para vocês o que são. Agora sim, gente. Olha, surgiu de alguma forma, né? Então, a primeira história em quadrinhos publicada foi The Yellow Kid, né? Que foi em 1894. Nossa. Então, assim, faz muito tempo, só que não faz tanto tempo, se você for... Mas, assim, eu não posso resumir, né, que antes, né, tinha algumas coisas, né, alguns desenhos, algumas histórias que poderiam ser consideradas, poderiam. Só que, assim, a história em quadrinho que tem mais a ver do que a gente conhece hoje é The Yellow Kid, né? Então, assim, essa história... ela assim, ela tipo fala sobre um garoto, né, que sempre utiliza, e essa roupa é de cor amarela, então por isso o The Yellow Kid, né? E tipo assim, ele é... Qual é a principal característica dele, assim, pro? Ele é um pouco doidinho. Ah, é? Assim, ele é tipo... Ele é um pouco insano. Mas assim... Aí agora eles estão tudo anotando. Ah, fiquei curioso. Não, fiquei curioso. Só que é pra ficar curioso, assim. Mas assim, é muito legal. Eu recomendo que eles vejam, entendeu? Mas assim, fica, né, como, tipo, a primeira. Só que a primeira, né, e logicamente pra eles lerem, né? Só que assim, não estranhem muito, porque os traços, eles são mais antigos. Então, assim, para quem é mais novo, né, e vai pegar algo, sei lá, dos anos 1800, logo dos anos 40, eles que são, né, da geração digital. Sim. Então, assim, os traços, eles são um pouco mais complicadinhos, como vocês podem ver nessa foto. Então, assim, não estranhem tanto. Então, só que no Brasil... A primeira chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905, tá? Mas assim, gente, aqui ficou mais conhecida foi, né, a Turma da Mônica. Então, assim, quem não conhece, né? Eu amo a personalidade da Mônica. Eu acho que todo mundo começou a ler por conta dela. E quem não conhece, vai que tem alguém aí que não conhece. Pesquisa. Só que eu acho impossível. Digamos que vai que, né? Aí você pesquisa, fica conhecendo. Sim. E fica aí o registro do Tico Tico, mas como a prof falou, Turma da Mônica é a mais... É melhor, melhor. É a mais popular. Vamos para a próxima. As características, prof. Quais são as características? Então, gente, são balões, né, que, tipo, mostram diálogos ou, tipo, ideias das personagens. Só que, assim... E esses balões, eles possuem, né, as suas características próprias, né? Como, por exemplo, eu tenho um tipo de balão específico que, tipo, mostra, sei lá, os pensamentos. Um tipo de balão específico que mostra, por exemplo, se, tipo, aquela pessoa está sussurrando, né? Aquele personagem, por exemplo, falando assim, então, gente... Então, a gente tem toda aquela arte, né? Para que a gente mostre, né? O que os personagens estão sentindo ou estão, né, pensando. Então, assim, eles fazem, né, os artistas fazem isso por meio dos balões. E também, né, eles possuem, né, aqueles elementos básicos que, tipo, que é básico saber, né, que são enredo, lugar, tempo, os personagens, clímax e desfecho. Ótimo, prof. E como a professora falou, né, é muito ilustrado, é muito gostoso de ver. Então, embora você... Vem aqui para pertinho de mim. Ai, gente, eu gosto muito da prof. Então, vamos lá. É muito... E também, prof, compartilhar com você, é muito bonito a gente ver alguém, quando gosta, falando sobre. Nossa, né? Gente, eu confesso para você que eu não sou muito leitora, não, tá? Desse gênero textual, não. Então, assim, nada melhor do que a Áurea falando aqui com paixão. E chegou o momento de... Mão na massa. Mão na massa. Olha aí, vocês gostaram dessa arte? Eu gostei bastante. Colorido, né? Divertido, porque tem que ser assim, gente.
Tem que ser divertida aqui a eletiva para vocês, porque a gente quer deles o protagonismo. Então chegou a hora de você pegar o que você aprendeu, relacionar com seus conhecimentos de mundo e produzir. Lembrando que nessa eletiva que se chama Vozes da Comunidade. Caminho. Ó, é bem aqui, é até perto de você, amiga. Toda vez eu fico, Caminho ó. Opa, da do memória. outro Meu lado. Deus, eu tô pra cá. Não, vira o outro lado, vai. Eu vou ficar aqui, porque eu não sei de onde que tá, de onde que vai sair. Tudo bem, já olha, gente, é muito tudo legal novo essa pra parte mim. aqui da gravação. Mas é isso, Voz da Comunidade, Caminho da Memória, pra gente. A gente vai pra tela agora, que eu vou apresentar a atividade que vocês vão fazer. Vamos lá? Ficar na tela. Então aqui, sempre nas aulas, vocês vão ter um momento de assistir, buscar mais informação, pesquisar até a produção. Então, o primeiro momento é o ver. Esses vídeos são maravilhosos, né, prof? Sim. Os causos de Rolando Boldrin. Ixi, eu ia ler espanhol, viu? Assistam aos vídeos. Tem os 2 links, a prof vai colocar para vocês aí, tá certo? E é uma delícia e vai ficar mais visual, porque é uma Sim, pessoa, um é uma especialista. A pessoa especialista, realmente. Que nem precisa. Ai, professora, ela estudou para isso? Não, a Não, pessoa não. se tornou, Sim. né, um contador de histórias. Vocês vão É de experiência também. Isso é toda uma questão de vida também, a pessoa cresce. E eu acho que também é um perfil. É um perfil também, logicamente. Eu sou horrível contando história. Ah, eu achei você ótima aqui, tá? E meio que acaba que a gente sempre tá contando história. Sim. Então, vamos lá. Depois de assistir aos vídeos, você vai para o momento coleta. Colete causos de sua comunidade escolar. Aí você vai aí com os colegas, vai com os professores perguntando, tem algum causo, esse tipo de história? Vocês vão ver também no vídeo e vocês vão se atentar. Ah, eu acho que aquela história que eu já escutei, ela é um causo. Né? Então você vai fazer essa coleta aí. Ou que eles já contaram causas e não sabiam. Exatamente. Também. Coletou, anota, né? Aí faz a transcrição, que é o passo 2. Após a coleta dos causos, transcreva a história e reescreva em quadrinhos. É isso, a gente vai fazer uma misturada. E uma mistura. Reescreva a história em quadrinhos, adaptando linguagem para torná-las acessíveis ao público. Ou seja, um caos que pode ser maior, você vai fazer uma adaptação, vai diminuir, vai pegar ali a mensagem. Sim. E lembrando que temos linguagem verbal e não verbal. Então, você vai desenhar ou vai, né? Desenhar. Vai usar os balões para usar a linguagem verbal. Sim. E lembrar, trabalhando assim os 2 gêneros e principalmente fortalecendo a sua identidade. Sim. Cultural, porque vai relacionar as narrativas aí da sua comunidade. Muito importante. Estilo narrativo, explora a oralidade na escrita, utilizando as expressões típicas da comunidade e elementos regionais. Tá escrevendo? Tá. Mas você vai usar essa linguagem mais informal. Se uma pessoa te contar e puxar aí para um regionalismo na fala, coloca na sua tirinha, tá bom? E também título criativo. Dê título criativo ao seu causo. Para ficar mais interessante também, para chamar atenção. Perfeito. Aí, óbvio, depois dessa criação, vem o momento de compartilhar. Para finalizar os nossos estudos sobre causas da comunidade, compartilhe com seus colegas sua produção textual, que será a sua tirinha contando um causo. Em histórias em quadrinhos. Ai, gente, foi muito bom. Sim, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi maravilhoso. Eu gostei muito. Gostou? Então venha divertido. Mais vezes, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. E é um prazer estar com vocês. Eu quero ver esses causos, eu quero ver essas tirinhas. Eu quero ver também. A prof quer ver também essas tirinhas. Manda pra gente, compartilha e não fica com dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida na produção, manda mensagem que a gente estamos disponíveis para vocês. Carinhos, hasta la próxima e se despede deles com... Tchau, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, tá? E assim, a gente se vê de novo em algum momento, tá? Sim, com certeza. Agora foi só o pontapé. Sim. Beijo e até o nosso próximo encontro aqui na eletiva Vozes da Comunidade E Caminhos da Memória. Caminhos da Memória.